Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Transparência, o espaço do Tribunal de Contas que nos dá a conhecer tudo sobre como os fundos públicos do nosso país têm sido aplicados para o desenvolvimento do mesmo. Como sabemos, o Tribunal de Contas tem como função fiscalizar a legalidade das finanças públicas. Neste programa, vamos falar da influência do Tribunal de Contas sobre os gestores públicos. Sendo um órgão judicial e independente, o Tribunal de Contas tem como principal missão a fiscalização da legalidade financeira do Estado, nomeadamente das instituições públicas e privadas que a lei determinar, e como também instituições cooperativas que recebem subsídios ou garantias do Estado sujeitos aos poderes da fiscalização do Tribunal de Contas, nos termos do artigo número 2 da Lei número 13/10 de 9 de julho, Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas. Os negócios, quer no setor privado como no setor público, demandam uma conduta honesta e transparente da parte dos gestores, na medida em que os recursos disponibilizados para a prossecução de determinado objetivo são escassos e de difícil acesso. No que diz respeito aos gestores públicos, esta demanda é ainda maior, pois tratam-se de servidores a quem lhes é dado a nobre e sábia missão de gerir e organizar os recursos públicos para que deles se obtenham benefícios e privilégios para as populações no geral e o povo em particular. Para fiscalizar os atos de gestão e os contratos deles decorrentes, existe o Tribunal de Contas, apresentado como órgão supremo de fiscalização da legalidade das finanças públicas e de julgamento das contas que a lei sujeitar à sua jurisdição. O Tribunal de Contas, enquanto um órgão de soberania do Estado, previsto no artigo 182 da Constituição, tem duas funções fundamentais. A primeira, que é a de fiscalização da legalidade das finanças públicas, das contas do Estado e de julgamento destas mesmas contas. A princípio, tendo em conta o elemento teleológico desta norma, o legislador constitucional estabeleceu como primeira influência do Tribunal de Contas nos gestores públicos a fiscalização das contas públicas e a segunda influência, que é a de julgamento dessas mesmas contas. Portanto, por outro lado, nós podemos também trazer aqui uma influência pedagógica do Tribunal de Contas. Portanto, é necessário que o Tribunal de Contas dialogue com os órgãos que estão sobre a sua jurisdição para a fiscalização dessas mesmas contas. Quando falo desses órgãos, falo dos órgãos que têm a missão de administrar essas contas, estejam em diálogo permanente para que saibam efetivamente quais são as consequências e quais são os fins para as quais, portanto, as contas se destinam, para, portanto, evitarmos situações que poderão não ser favoráveis para estes mesmos gestores públicos. No que diz respeito aos gestores públicos, esta demanda é ainda maior, pois tratam-se de servidores a quem lhes é dado a nobre e sábia missão de gerir e organizar os recursos públicos para que deles se obtenham benefícios e privilégios para as populações no geral e o povo em particular. Este tribunal rege-se pela Lei 13/10 de 9 de julho, que determina em que situações as instituições e os seus representantes devem sujeitar-se à lei e funciona como um órgão de assessoria técnica do Poder Legislativo, pois é ele quem audita as contas do Executivo e leva à Procuradoria-Geral da República eventuais irregularidades detectadas. O Tribunal de Contas pode influenciar os gestores públicos através da criação de um sistema de normas que visa regular aquilo que é a atividade do gestor público. O gestor público não vai efetivar aquilo que foi previsto no orçamento de forma empírica. Em princípio, ele terá de ter em conta que aquilo que foi executado daquilo que estava previsto no seu orçamento. Então, o Tribunal de Contas surge para fazer um encontro nas contas. Os gestores públicos, por sua vez, devem agir no estrito cumprimento das suas funções, executando todos os atos com base na lei. É proibido a apropriação e uso indevido de bens públicos, bem como a lei tipifica a natureza da responsabilização por gestão danosa. Por exemplo,
no artigo 30 da lei já citada, determina que os responsáveis dos serviços e dos organismos obrigados à prestação de contas respondem pessoal e solidariamente por reintegração dos fundos desviados da sua afetação legal ou cuja utilização tenha sido realizada irregularmente, salvo se o Tribunal considerar que não lhe pode ser imputada falta. E os gestores públicos são aquelas pessoas que, nos termos da lei, são chamados a administrar a coisa pública, o bem público. E, como tal, devem se comportar conforme os objetivos que foram traçados para eles. De acordo com a Lei Orgânica e do processo do Tribunal de Contas, aqueles gestores públicos que não cumprirem com os prazos de entrega dos relatórios de contas da sua área, o Tribunal pode abrir um processo de responsabilização dos mesmos, aplicando-lhes multa com o limite máximo de 1/3 do vencimento líquido anual dos responsáveis, incluindo as remunerações acessórias recebidas até a data da prática do ato, conforme estabelece o número 2 do artigo 27 da lei acima citada. Acompanhe a seguir as matérias que estiveram em foco nas últimas semanas no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas de Angola realizou uma formação sobre a política orçamental angolana e o comportamento ético nas auditorias. O público-alvo principal foram os técnicos ligados à fiscalização sucessiva, de forma a capacitá-los para um melhor desempenho das suas funções. Os temas foram ministrados pelo professor Vander Luiz e pelo juiz conselheiro Dr. Gilberto de Faria Magalhães, contando também com a participação dos técnicos do Tribunal e alguns de outras instituições, como o Ministério Público e da Inspeção-Geral do Estado. Na referida formação, estiveram em abordagem os seguintes temas. Primeiro, Orçamento Geral do Estado, Estudo da Legislação Básica, Política Orçamental Angolana, Despesa Orçamental, Acompanhamento da Execução Orçamental, Receitas e Despesas, Planos de Contas do Estado e outros. De realçar que estas formações enquadram-se na política de desenvolvimento de competências técnicas para os trabalhadores deste tribunal, visando a prestação de um melhor serviço à sociedade. O país avança e as oportunidades surgem para todos, e isto reflete-se nos processos que deram entrada no Tribunal de Contas nas últimas semanas. Os Ministérios da Saúde e da Educação submeteram ao Tribunal de Contas os processos de candidatos aos concursos públicos sob a sua égide. No entanto, 176 processos foram considerados regulares em termos instrutórios, uma vez que os interessados reuniam os requisitos legalmente exigidos para o preenchimento das categorias em que se candidataram, pelo que lhes foi concedido o visto para o provimento das respectivas vagas no Ministério da Saúde e da Educação. Saiba agora qual a curiosidade para o programa de hoje. Você sabia que a responsabilidade financeira pode ser reintegratória ou sancionatória? Pois é, a responsabilidade financeira sancionatória tem como objetivo a aplicação de multas decorrentes da prática de determinadas infrações financeiras, ao passo que a responsabilidade financeira reintegratória consiste na obrigação de repor as quantias correspondentes ao dano patrimonial causado ao erário público em razão da violação de normas e princípios pertinentes à gestão de bens, dinheiros e valores públicos. De realçar ainda que, no âmbito da sua atuação, estes princípios são rigorosamente aplicados pela Procuradoria-Geral da República junto do Tribunal de Contas. Não sabia? Então agora já sabe. E com esta curiosidade chegamos ao fim de mais um programa, reiterando o nosso compromisso de estarmos juntos na próxima sexta-feira. Até lá!